Pessoal, boa tarde, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma web aqui do Telesaúde Mato Grosso. Hoje nós estamos iniciando um novo serviço, lançando um novo serviço com a doutora Joriane Caroline. Seja muito bem-vinda, professora, e esteja à vontade para a nossa web de hoje. Boa tarde, obrigada, Márcia, é um prazer estar aqui fazendo o lançamento da telestomatologia, um sonho que começou em 2014 e que agora vai se tornar realidade. Então, quero dizer boa tarde para todos e para todas, sejam bem-vindos. Espero que nesse momento, nesse bate-papo, nós possamos conhecer o que é o telestomatologia, que vocês possam, ao final da minha apresentação, fazer as perguntas, tirarem dúvidas, e que nós possamos realmente usar mais esse serviço do telesaúde para melhorar a assistência e a saúde da população matogrossense. Então, vamos lá? Primeiramente, o que é o telestomatologia? É mais um serviço, como eu falei, do telesaúde, é um serviço de telediagnóstico para as doenças que se manifestam como lesões no sistema estomatognático. É um serviço que vai estar disponível para os cirurgiões dentistas e médicos, principalmente na especialidade clínica e cirurgião, que atuam na atenção primária à saúde, que é a atenção básica em Mato Grosso. E como eu sei que hoje aqui nós temos um público bem diversificado de profissionais, eu verifiquei isso antes, então eu quero agradecer a presença dos médicos, dos dentistas, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e de todos os outros profissionais, e lembrando um pouco o que é o sistema estomatognático, desculpa, alguns às vezes nunca ouviram essa terminologia e os dentistas, alguns já esqueceram o que significa o sistema estomatognático. Eu trouxe aqui a definição bastante clara e sucinta do que vai ser esse sistema em que nós iremos trabalhar a partir de agora com telestomatologia. Então, o sistema estomatognático é uma região anatomofuncional que engloba estruturas da cabeça, da face e do pescoço, e que compreende estruturas ósseas, dentárias, musculares, glandulares, nervosas e articulares envolvidas com a função da cavidade oral. Então vejam que é uma região extremamente complexa e não só apenas dentes, como a maioria da população ainda acredita que o cirurgião dentista trata apenas dos dentes. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso à frente. Quais são os principais objetivos do telestomatologia? Convém lembrar que esse serviço só está disponível no Rio Grande do Sul, no Telesaúde do Rio Grande do Sul, e agora nós também aqui em Mato Grosso iniciaremos essas atividades. O telestomatologia ele não muda muito em relação aos objetivos do telesaúde. Então, primeiramente, o principal objetivo é dar suporte a vocês profissionais que estão na ponta no que diz respeito ao diagnóstico clínico e manejo das lesões bucais. Uma das formas, quando nós começarmos a realizar esse suporte, uma das coisas que nós vamos incorrer é evitar encaminhamentos desnecessários. Então, nós vamos perceber, e a gente vai estar falando hoje também, que muitas vezes aparecem na rotina diária alguns casos que não são necessários encaminhar para centros de referência. Muitas vezes são variações de normalidade ou patologias que, pelo simples contato e pelo telediagnóstico, nós conseguimos, com uma equipe especializada, orientar vocês de qual a melhor conduta realizar na região de vocês. E um outro objetivo é diminuir o tempo de espera para consulta em serviço especializado, principalmente para aqueles casos de alto risco de neoplasia, como as neoplasias malignas. Na nossa área de atuação, por exemplo, seria o câncer bucal. Sabe-se hoje, através dos dados do INCA, que para 2017, nós teremos mais de 15 mil novos casos de câncer de boca no Brasil. Para a nossa região Mato Grosso, serão mais de 160 novos casos. Então, para que nós possamos identificar essas lesões, fazer o diagnóstico precoce, encaminhar essas pessoas para o tratamento especializado,
o telestomatologia ele vem para somar e auxiliar em todo esse trâmite. O fluxo de telediagnóstico em estomatologia, ele não é diferente do que que muitos já viram e que já fazem hoje, que seria a teleconsultoria. Então, o profissional, ele faz a solicitação com todas as informações e a plataforma do Telesaúde. Isso vale ressaltar que pode ser feito de qualquer dispositivo, computador, smart, tablet. Depois disso, o teleregulador, assim que ele enviar a pergunta, o telediagnóstico pela plataforma, o teleregulador vai encaminhar para um de nossos especialistas e esse especialista ele vai ter até 72 horas para fazer a resposta. Então, o fluxo é idêntico às teleconsultorias que vocês estão acostumados. O que vai mudar? E qual o objetivo, principalmente, desse lançamento do telestomatologia hoje? Seria o formulário da plataforma, que nós precisaremos do máximo de informações necessárias do caso para que nós possamos ajudar. E à frente nós vamos ver como é que vai funcionar isso. Lembrando ainda que o cirurgião dentista ele é responsável da área da saúde, né? É o profissional da área da saúde responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do sistema estomatognático. O sistema estomatognático nós já conversamos o que é, né? É aquele complexo anatomo-funcional que envolve cabeça, face, pescoço e todas as suas estruturas anexas. Então, mediante isso, nós precisamos o quê? Quebrar a ideia, quebrar o paradigma de que dentista é responsável somente pelos dentes. Eu sempre brinco com os meus alunos, quando a gente fala sobre isso, né, em relação aos dentes, que na verdade o dentista ele acaba não vendo só o dente, nós vamos pensar que o dente é constituído de coroa e raiz. Para que nós possamos fazer uma avaliação completa do dente, nós teríamos que fazer exames de imagem. Então, um dos motivos também da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, é sensibilizar todos vocês na realização de um exame minucioso e detalhado da cavidade oral e de todos os anexos envolvidos nas funções do sistema estomatognático. Então, nós precisamos, mais uma vez, quebrar esse paradigma de que dentista vê só dente. Não, nós somos responsáveis pela prevenção, diagnóstico e tratamento de todas as doenças maxilofaciais. Então, se a gente observar nessa imagem, onde o profissional está fazendo o exame intrabucal da língua e olhando a borda lateral de língua, a princípio nós não podemos observar nada. Por quê? A gente sabe que toda lesão, ela inicia em fase molecular, a nível celular. Hoje, os diagnósticos de cânceres estão bem avançados, nós temos conseguido exames de sangue que podem fazer diagnóstico de alguns tipos de câncer. Existe até um trabalho que foi premiado agora dos pesquisadores da Unicamp, onde é possível, eles identificaram algumas proteínas da saliva que podem identificar o câncer precocemente, mas nós sabemos que esses exames eles vão demorar um pouco para chegar até a ponta. O que nós podemos fazer até ter esse avanço de tecnologia nos auxiliando? Nós precisamos fazer a identificação das lesões precocemente pelo exame visual. A boca é uma cavidade facilmente de ser avaliada. Então, se nós observarmos no mesmo borda lateral de língua, nós podemos observar essa pequena pápula, está até circunscrita, nessa região. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês, durante o exame minucioso e detalhado, conseguiriam visualizar essa pápula? Não precisam responder. A gente sabe, os trabalhos mostram que são pouquíssimos profissionais que conseguiriam identificar. Esse é o verdadeiro diagnóstico precoce. Porque se essa lesão ela começa a aumentar e não é identificada, quando ela começa a chegar nessa situação, deixa de ser diagnóstico precoce. Por mais que seja uma lesão de poucos centímetros, quando nós formos intervir, fazer a remoção cirúrgica,
quem faz é o cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai remover uma boa parte da língua do paciente para ter margem de segurança e levar à cura desse paciente. Então, o paciente ele vai ter cura da lesão, do câncer, que é nesse caso, mas infelizmente ele vai ficar com outras funções limitadas, como a funcional. Já nesse outro caso, por exemplo, a lesão está muito mais avançada. E aí eu chamo a atenção de todos os profissionais, não só dos dentistas, porque é assim que o paciente ainda chega nos serviços especializados, infelizmente. 80% dos casos de câncer de boca chegam em fase avançada, em fase tardia, onde pouquíssimo se poderá fazer pelo paciente. Por mais que nós lancemos mão de cirurgia, radioterapia ou mesmo quimioterapia, a sobrevida desse paciente vai ser muito pequena. Então, nós temos a oportunidade hoje, com a teleestomatologia, de auxiliar vocês nesse diagnóstico precoce. Mas quem serão os atores, principalmente da teleestomatologia? Vocês, se identificarem as lesões em fases iniciais. Outro caso, né? Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, visualizando só os dentes, e fazer esse exame minucioso, tracionar a língua, olhar o palato, a garganta do paciente. Mas se vocês observarem aqui, nós temos uma área ulcerada. Por que eu estou chamando a atenção para o câncer de boca? Que é uma lesão, que é um problema de saúde pública e que, se for diagnosticado tardiamente, o paciente pode morrer. Mas o teleestomatologia não é apenas para diagnóstico de câncer, é para todas as patologias da boca, desde fibroma, mucocele, desde neoplasias benignas até as malignas. Ou para outras dúvidas que surgirem de variação de normalidade e outras coisas mais. Tá? Então, aqui, observem essa área ulcerada, que se não for feito o diagnóstico, vai aumentar e aí o comprometimento do paciente vai ser bem maior. Um outro caso, aqui já é uma lesão branca, né? Lá numa úlcera, e aqui é uma lesão branca na mucosa jugal. Quantos de nós realmente afastamos a mucosa jugal e avaliamos se a mucosa está nessa coloração rosa, pálida que a gente chama? Então, esse pode ser o início de uma lesão. Então, nós precisamos saber identificar e qual a melhor conduta. Eu vou acompanhar, eu vou fazer uma citologia esfoliativa, eu vou fazer uma biópsia. Então, nós estaremos em outros momentos aqui usando esse outro serviço de saúde, que é a teleeducação, para que nós possamos discutir esses casos, para que nós possamos falar mais aprofundadamente, aprofundar no assunto de lesões brancas, enegrecidas, e que nós possamos realmente dar suporte para vocês nesse diagnóstico precoce. Porque se a gente não identificar essa lesão em fase inicial, daqui a alguns meses, nós podemos observar essa lesão, essa placa, né, com algumas fissuras. Aqui já é um carcinoma epidermoide, que começou dessa forma. Começou assim. A lesão ela começa com milímetros de diâmetro, então ela começa com uma mancha que se transforma em uma placa, né? E nessa fase realmente o paciente já percebe que tem alguma coisa errada na sua mucosa. Então nós temos que agir antes do paciente perceber. Nós temos que ser os atores de prevenção e desse diagnóstico precoce. Para isso, para que nós possamos identificar precocemente, nós precisamos fazer um exame clínico minucioso e detalhado. Os trabalhos mostram que um bom exame clínico, constituído por anamnese, exame físico, ele demora em média 40 minutos. Nós sabemos que hoje os serviços, principalmente públicos, cobram da gente produção, mas nós não podemos negligenciar o compromisso que nós fizemos em relação à saúde dos indivíduos. Então, nós precisamos realizar essa anamnese minuciosa, né, que num próximo momento nós podemos discutir como fazê-la, um exame clínico constituído do exame extrabucal, e aí eu não vou olhar só a área da cavidade bucal, eu vou olhar o paciente como um todo, depois que eu vou me focar na região loco-regional. E por fim eu vou fazer o exame intrabucal, e caso identifique alguma lesão,
eu precisarei fazer esse exame físico da lesão. Eu vou deixar aqui uma sugestão para quem quiser aprofundar mais e poder auxiliar mais os seus clientes. É o livro do professor Marcucci. Ele é um professor renomado de estomatologia. Essa edição, o livro de estomatologia dele e dos associados já está na segunda edição. Ele é bastante didático e auxilia bastante, principalmente quem quer aprender um pouquinho mais sobre como fazer exame clínico, sinais vitais, exames complementares e as principais patologias maxilofaciais. Então, fica a minha sugestão aqui para quem quiser adquirir. Então, quais os critérios que nós vamos utilizar para encaminhar os casos para o serviço de telestomatologia? Lembrando que durante esse exame clínico, nós temos que observar se uma úlcera, por exemplo, em borda lateral de língua. Há quanto tempo essa úlcera está na borda lateral? Está na língua? Perguntar para o paciente, porque muitas vezes o paciente fala, doutora, eu queimei com café. Há quanto tempo? Tem 2, 3 dias. Então, o agente etiológico, que é o trauma do café, levou ao aparecimento da úlcera. Consequentemente, o nosso organismo ele é bastante inteligente para quê? Para que em 7 a 10 dias essa úlcera cicatrize e volte o tecido a ser normal. Então, antes, principalmente no caso de feridas, investigar o tempo decorrido dessa lesão e se não existe nenhum fator etiológico causando essa lesão, ok? Então, dentre outros critérios, nós temos pacientes com sinais evidentes de alguma alteração na mucosa bucal e estruturas anexas. Então, quando eu falo estruturas anexas, eu quero dizer o quê? Face, pescoço, articulação e não só a cavidade bucal propriamente dita, ok? Então, lesões recorrentes ou não, onde há necessidade de esclarecimento diagnóstico, através de exame citopatológico, que é a citologia esfoliativa, ou histopatológico, que é a biópsia, ou mesmo solicitação de outros exames complementares, como os exames de imagem, as radiografias. Aqueles pacientes que aparecerem nas unidades de saúde com lesão branca, vermelha, negra, ou seja, qualquer alteração de cor que chame a atenção e que não seja diagnosticado como uma variação do normal. Então, para que nós possamos fazer isso, nós temos que conhecer como é que é a cavidade oral e como é que é o sistema estomatognático normal, para que nós possamos identificar as variações do normal e, consequentemente, as alterações patológicas. Nosso objetivo, pessoal, não é que vocês saiam sabendo, essa lesão é um fibroma, é um mucocele, é um carcinoma. Nosso principal objetivo com esse serviço de telestomatologia é que vocês saibam identificar, ou seja, diagnosticar, para que nós possamos juntos estabelecer as hipóteses diagnósticas e, consequentemente, a melhor conduta para o caso. Outras lesões como úlceras, hipertrofias, nódulos, vesículas, então qualquer alteração de forma, volume, sangramento, caroço, dificuldade para movimentar a língua, sensação de dormência, dificuldade para engolir, qualquer sinal ou sintoma identificado, né, deve ser esclarecido de alguma forma, ou através do exame clínico, ou mesmo com outros exames complementares, como eu já falei, citologia, biópsia e exames de imagem. Uma coisa que tem que ficar bem clara e latente na ideia de vocês é qualquer alteração ou lesão que não cicatrize em até 15 dias, a biópsia é mandatória. Tá? Então, lembrando que em casos de úlcera traumática, nós temos que identificar o fator etiológico. Vamos supor que o paciente tem raízes residuais do dente 48 e 47. Durante a movimentação da língua, pode ser que essas raízes residuais traumatizem a borda lateral. Então, não adianta eu fazer o tratamento para a úlcera traumática da língua sem remover o fator etiológico, ou seja, sem fazer a exodontia, a extração dessas raízes residuais. Então, é preciso que se faça isso primeiro, extraia as raízes residuais, aguarde de 7 a 10 dias para ver se aquela lesão ulcerada irá desaparecer.
provavelmente, se essas raízes forem o fator etiológico, a lesão vai desaparecer. Caso ela persista, vão ser indicados exames complementares. E aí nós estaremos dando todo o suporte na orientação de qual a melhor conduta a realizar no paciente. Para isso, para que vocês possam utilizar o telestomatologia, porque muitas vezes o profissional manda alguns casos para mim, manda a foto e pergunta: o que pode ser? Fica muito difícil estabelecer o diagnóstico assim, porque as lesões elas são muito parecidas. Tem muitas lesões que se parecem clinicamente, radiograficamente. Então, o máximo de informações que vocês puderem encaminhar para que a equipe possa estabelecer as hipóteses e auxiliar vocês é primordial. Uma das coisas que faz a diferença no telediagnóstico que vocês vão realizar são as fotografias. Então, as fotografias, esse registro fotográfico hoje, ele pode ser feito simplesmente com o smartphone. Vai estar disponível na nossa página, nesse endereço eletrônico, um tutorial de fotos, onde explica-se passo a passo de como fazer as imagens da língua, do palato, do assoalho. Então, nós solicitamos que todos vocês que vão trabalhar e vão solicitar o telediagnóstico, que tenham esse tutorial em mãos e assim que aparecer o paciente com a lesão, já fotografem para que nós possamos ter imagens de qualidade, que nós possamos auxiliá-los no diagnóstico. Lembrando ainda que esse registro fotográfico, ele deve estar acompanhado também com termo de consentimento livre e esclarecido, que vai estar disponível também na nossa página. Vocês vão ter que ler para o paciente esse termo e ele vai ter que autorizar a fazer, antes de vocês fazerem as fotos, o paciente vai ter que autorizar a fazer essas imagens. Obviamente que um ou outro paciente pode se recusar, mas aí nós precisamos ter o discernimento de explicar para ele a importância dessas fotos e que essas fotos vão ser usadas realmente para ajudar no caso dele. Tá? Aqueles pacientes que apresentarem mais de uma lesão e com aspectos diferentes, porque nós sabemos, por exemplo, que lesões autoimunes, como o líquen plano, lúpus eritematoso, o pênfigo e o pemphigoide, podem se manifestar em várias áreas, em vários sítios da mucosa bucal. Agora, quando vocês observarem várias lesões com aspectos diferentes, o ideal é que vocês façam solicitações de telediagnósticos separadas, tá? Para que facilite a nossa resposta, que nós possamos atender as expectativas de vocês. E como vocês farão para solicitar o telediagnóstico? Vocês vão acessar o site do Telesaúde MT, que a maioria de vocês já conhece, já sabe fazê-lo. Clicar na teleconsultoria. Depois disso, vocês vão acessar a plataforma Telesaúde. Obviamente que antes disso, lembrando que todos deverão ter o cadastro nessa plataforma. Tá? Então, depois do cadastro, entra na página, clica no teleconsultoria, depois no plataforma Telesaúde e vai abrir para vocês acessarem a conta, onde vocês vão digitar o login de vocês e a senha, para depois fazer uma nova solicitação. Clicando aqui na nova solicitação, vocês vão observar que vai abrir uma aba escrito teleconsultoria e telediagnóstico. Nós continuamos ainda com o serviço de teleodontologia. Então, aqueles casos de outras especialidades, como dentística, endo, prótese, eles serão feitas via teleconsultoria. No caso das lesões e alterações do sistema estomatognático, que nós estamos conversando hoje, vocês vão clicar no telediagnóstico. Depois disso, a hora que vocês clicarem no telediagnóstico, vai abrir a nova solicitação para quê? Para vocês preencherem a identificação do paciente. Então, nessa identificação, vocês têm que anotar o número de cadastro nacional de saúde, que é o cartão SUS, o CPF da pessoa, o nome completo, data de nascimento, sexo, o nome da mãe, o telefone e, por fim, algum outro telefone
que o paciente queira deixar. Depois disso, e precisa também anexar o e-mail. Depois que vocês preencherem essa parte de identificação do paciente, vocês não irão enviar, porque se vocês enviarem, vão ser os anexos das imagens, e se tiverem radiografias também, essas devem ser fotografadas. Então, o que vocês vão fazer depois dessa página estar preenchida? Vão salvar em rascunho, e aí vai abrir uma outra página, que é a solicitação, onde vocês virão aqui no exame, vão clicar no exame. Lembrando mais uma vez, pessoal, para fazer a solicitação de telediagnóstico, nós precisamos de imagens de qualidade, que podem ser feitas hoje pelo smartphone. Então, aqui mais uma vez o nosso endereço, com o tutorial explicando passo a passo de como fazer uma boa fotografia de cada região da boca. Então, depois disso, nós vamos selecionar o telediagnóstico em estomatologia. Já falei que lesões diferentes devem ser feitas em solicitações separadas. Salva-se em rascunho mais uma vez. Tá? Lembrando do termo de consentimento livre e esclarecido, isso também está disponível na nossa página, que vocês vão ler e esclarecer para o paciente o motivo dessa captura de imagens, e tanto das fotos clínicas como das radiografias. Vou para aqui, declaro que leram o termo de consentimento, salvar em rascunho, depois vão continuar preenchendo o formulário. Aqui é diferente do formulário da teleconsultoria. Por quê? Nós precisamos do máximo de informações necessárias deste paciente para que nós possamos estabelecer o diagnóstico. Diagnóstico significa identificar. Então, para eu identificar, eu já falei para vocês que as lesões elas são extremamente parecidas. Então, muitas vezes, um detalhe de idade, um detalhe de profissão, de localização pode nos auxiliar nessas hipóteses diagnósticas. Então, a primeira pergunta que vocês vão ter que responder é: qual a queixa principal do paciente? Quando eu falo em queixa, é qual o motivo que trouxe aquele paciente até a unidade de saúde de vocês. Ele está com dor, E isso tem que ser escrito com as palavras dele. Muitas vezes o paciente chega e fala assim: doutora, eu estou com uma carne crescida aqui no céu da boca. É isso que nós vamos relatar. Quando eu for descrever a história da doença atual, aí sim eu vou descrever com os termos técnicos, ok? Então aqui, na queixa principal, eu vou relatar toda a queixa do paciente. Então eu coloquei aqui lateralmente, o que seria essa queixa? Qualquer dor, desconforto, queimação, formigamento, tudo aquilo que o paciente relatar com as suas próprias palavras. Tá? Além disso, eu vou fazer também a história da doença atual, que nós nos baseamos em 3 perguntas básicas: como, quando e onde. Como surgiu, onde surgiu e quando surgiu. Isso é fundamental, principalmente porque aquelas lesões com menos de 15 dias, nós temos que fazer alguns outros tipos de investigação, como eu expliquei a úlcera traumática, por exemplo. Então aqui eu vou descrever como é essa dor, quando surgiu, se tomou algum medicamento para amenizar essa dor. Depois disso, nós vamos escrever aqui, o formulário, ele é bem didático e traz o passo a passo mais facilitado para que seja preenchido por vocês. Então, depois da queixa principal do paciente, descrição da lesão, nós vamos passar para qual o tempo transcorrido desde o aparecimento. De 1 a 4 semanas, então aqui vai abrir uma tela onde você vai poder selecionar esse tempo decorrido, de 1 a 4 semanas, de 4 a 6 semanas, de 2 a 6 meses ou mais de 6 meses. Outra pergunta importante para nós, como teleconsultores, para auxiliar vocês no telediagnóstico: já foi realizado algum tratamento para a lesão? Aqui vai abrir uma aba sim, não, ou se você não sabe, porque o paciente não soube responder. Se houve tratamento, é necessário escrever nessa região qual o tratamento foi realizado. Foi utilizado antifúngico, o paciente usou antimicrobiano, foi feita alguma biópsia anteriormente. Outra pergunta extremamente importante: quais os sinais e sintomas locais? Dor, sangramento, mobilidade dos dentes. E, por fim,
se o paciente tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença sistêmica. Então, se ele tem hipertensão arterial, se ele tem diabetes, se ele tem alguma doença infecto-contagiosa, tá? Então, essa é a primeira parte do formulário. Preenchido isso, vocês vão avançar e avançando, aqui, mais uma vez, o que nós vamos escrever no exame físico da lesão? O máximo de características possíveis daquela alteração identificada. Então, nós vamos, em aulas futuras, descrever melhor, porque a gente sabe que como não é rotina da maioria, nós iremos instrumentalizar melhor vocês na descrição física dessa lesão. Por quê? Algumas lesões, como eu mostrei, se apresentam como úlcera, outras como pápula, nódulo, vesícula. Isso é extremamente importante no estabelecimento do diagnóstico, falar qual a lesão fundamental. Outra coisa extremamente importante que muita gente esquece na hora de realizar a teleconsultoria e agora o telediagnóstico é falar a localização precisa da lesão. Isso também é extremamente importante nessa descrição física da lesão, ok? Então, eu coloquei aqui, a aula vai servir também como roteiro, para que vocês possam fazer as consultas, né, os telediagnósticos mais precisos possíveis. Depois disso, a história médica, aqui também eu deixei quais as principais informações necessárias, olha, hipertensão, diabetes, se tem câncer, doenças, hoje a gente sabe que são infecções sexualmente transmissíveis. Então, todas as informações necessárias devem ser acrescentadas nesse formulário. Caso não seja possível preencher em uma dessas regiões, vai ter aqui ao final para vocês acrescentarem outras informações que vocês julgarem importantes. Tá? Então, continuando o formulário, percebam que ele é bem didático e ele é bem específico, para que vocês não esqueçam de nenhuma informação. Se tem alguma comorbidade, nós já falamos. Possui resultados de exame, de resultados de imagem? Fez alguma radiografia? Se tem, é preciso descrever esse exame e fotografar e anexar para que nós possamos avaliar, tá? E aí a suspeita, por fim, a suspeita diagnóstica. O que vocês pensam que pode ser? Se vocês não suspeitarem de nada, pode ficar em branco. Mas eu acredito que, mediante as solicitações de telediagnóstico, vocês estudando as patologias e nós realizando as teleaulas, nós vamos conseguir avançar nas suspeitas diagnósticas. Salva tudo em rascunho, porque se vocês enviarem ainda não vão os anexos. Posteriormente, vocês vão anexar as imagens. Então, aqui eu trouxe um exemplo simples para vocês verem como é que se preenche a ficha, o formulário. Esse caso é um caso de fibroma ossificante periférico, que eu e demais colegas publicamos na revista de cirurgia e traumatologia em 2011. Então, aqui é a foto de frente a foto frontal da paciente. Então, se vocês observarem, eu vou aumentar um pouquinho aqui. A gente traçar uma linha imaginária dividindo a face ao meio. E se nós compararmos o lado esquerdo com o direito, vocês vão observar que aqui existe um movimento volumétrico. Então, a paciente está com uma simetria facial. E quando nós fazemos o exame intrabucal, foi observado o quê? Esse nódulo avantajado em rebordo alveolar, levando até o afastamento dos dentes. Um nódulo fibroso. Então, pela imagem, após alguns exames que vocês fizerem, já vão conseguir identificar que conteúdo tem a lesão. Então, pela minha experiência, eu já consigo visualizar e falar que aqui o conteúdo é fibroso. Tá? Então, como é que nós faremos a descrição dessa lesão? Tudo que a gente puder de informação, nós temos que colocar naquela pergunta número 1. Então, nesse caso, era uma paciente feoderma, tá? Sexo feminino, 40 anos, que se apresentou no CEOP, encaminhado por uma colega periodontista para avaliação de lesão
nodular em maxila, que surgiu em 2001 e que apresentou 2 recidivas. Um tumor bem delimitado, superfície lisa, corada, em rebordo de maxila, do lado direito, indolor com assimetria facial. Então percebam, todas aquelas informações necessárias, mesmo que vocês mandem as fotos, nós precisamos de toda a coleta de dados que vocês fizerem desse paciente, ok? Tempo transcorrido da lesão, entre 1 e 3 meses. Já foi realizado o tratamento? Sim, nesse caso, falei lá na queixa principal, né? Teve recidiva, então a paciente ela fez a remoção por 2 vezes da lesão, né? Aqui em Cuiabá, no Hospital de Câncer, e infelizmente a lesão retornava. Então a colega de Cáceres encaminhou para o serviço de referência aqui em Cuiabá, o CEOP, e nós demos início ao tratamento dela. Sinais e sintomas. Na época, a paciente não tinha sinal nem sintoma. Né? Na verdade, esse nenhum dos itens anteriores é porque acima aparece dor, sangramento, e na verdade a paciente só tinha um incômodo, um desconforto em relação à assimetria facial, que pode ser colocado em outras informações importantes na segunda parte do formulário. Tinha comorbidades, então aqui nessa parte tem 5 ou 6 lesões que não tinha hipertensão arterial sistêmica, então nós colocamos aqui em outras. O formulário é bem simples de preencher, nós podemos estar auxiliando vocês caso tenham alguma necessidade de dúvidas, tá? Então, ó, comorbidade, hipertensão, tem resultados de exames de imagem, ela trouxe uma radiografia oclusal, uma radiografia panorâmica, né, onde foi observado na radiografia oclusal, aumentar para vocês verem, né, um sequestro no osso nessa região. Na panorâmica, nós conseguimos ver o abaulamento, a separação dos dentes. Muitas vezes, essas radiografias, quando vocês solicitarem em clínica de imagem, vem o laudo e vem a descrição, vocês podem utilizar essa descrição também. E aí, a suspeita diagnóstica, nesse caso, fibroma ossicante periférico. Aqui em outras informações, nós acrescentamos os medicamentos que a paciente utilizava na época. Salvamos mais uma vez em rascunhos para anexar as imagens. Essas imagens que eu coloquei aqui à direita foram só para ilustrar o caso. Agora, nós partimos para anexar essas imagens. Então, depois da solicitação, salvo em rascunho, vem em anexos, clica em escolher anexo, aí vai abrir a tela para você selecionar qual anexo você quer anexar. Você anexa, ele vai aparecer aqui. Você pode anexar quantas imagens quiser, né? A nossa sugestão é sempre imagens clínicas, fotos de frente, perfil, mesmo que não tenha lesão nenhuma, é importante estar documentado, e várias fotos da boca e da lesão para que a gente possa realmente visualizar a lesão com bastante propriedade. E se tiver os exames de imagem, fotografar também, por favor. E aí, anexa tudo aqui, volta na solicitação, vai aparecer a solicitação aqui com os dados, aí sim você pode enviar. Depois que você enviar, o que vai acontecer? Essa solicitação, ela vai para a nossa plataforma, observem ela aqui, né? E aí o teleregulador vai regular para um dos teleconsultores. Né? Então, nós temos hoje uma equipe formada do telediagnóstico, que sou eu, a doutora Ana Carolina e a doutora Cristiane Leite, que estaremos respondendo esses telediagnósticos no prazo de até 72 horas. Pode ser que a gente precise entrar em contato com vocês, mas a gente pede que todas essas informações realmente sejam colocadas no formulário para que a gente consiga responder no menor prazo possível e, consequentemente, ajudar a esclarecer mais rápido o caso do paciente. Então, eu finalizo querendo agradecer a participação de todos, querendo agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui lançando mais essa proposta desafiadora, que é o telestomatologia. Esse é o professor Marcucci, para quem não conhece, trazendo algumas falas dele, né?
que a gente faz muitas campanhas preventivas, mas não é só fazer campanha, nós precisamos seguir esse paciente. Então, com o telestomatologia, vocês vão ter a oportunidade de auxiliar e ajudar esses pacientes, mas não esquecer do nosso compromisso de acompanhar esse paciente. Se vocês não realizarem a biópsia, vão encaminhar, para quem vão encaminhar, seguir esse paciente, ver se esse paciente realmente fez o tratamento necessário, pedir para esse paciente fazer retornos preventivos. Então, o professor fala, manter visitas periódicas ao dentista é a chance de indivíduos em condição de risco terem chance de sobrevida com qualidade. Então, nós contamos com o apoio de vocês. A prevenção ela deve começar desde cedo. Então, os trabalhos mostram entre os 7 e 14 anos, nós precisamos ter esses olhos mais atentos. Existem várias doenças que acometem a primeira e segunda década de vida, como odontoma, ameloblastoma. Não são lesões malignas, mas muitas vezes são lesões que podem ser extremamente agressivas e comprometer a estética e a função do paciente. Então, eu conto com vocês na utilização de mais esse serviço que vai estar disponível pelo Telesaúde. Mais uma vez agradeço a presença de vocês e vou estar à disposição para maiores esclarecimentos e outras dúvidas, tá bom? Obrigada. Nós tivemos uma única questão que chegou para a gente, muitos elogios, né? Muita gente elogiando a web de hoje. Justiça, que a doutora Dil tá demais hoje, né, gente? E aí aqui tem uma questão que é com relação, na verdade, à orientação prática para fotografar. Então a pergunta é a seguinte: existe alguma orientação prática para fotografar radiografias com celular? Professora Juliane, eu vou deixar que a senhora responda e aí já indique o linkzinho, por favor. Olá, pessoal. Então vamos lá. No site do Telesaúde, que já foi disponibilizado aqui o link, você encontra um tutorial de fotos. O Telesaúde do Rio Grande do Sul, que é parceiro nosso, então ele autorizou a disponibilidade desse tutorial. Lá vocês vão encontrar como fazer o passo a passo das fotos clínicas. A pergunta foi em relação às radiografias. As radiografias a gente sabe que precisa de boa luminosidade. Então, eu sempre faço as minhas fotos de radiografia colocando as imagens sobre o negatoscópio e fotografando. Depois, obviamente, a gente vai ter que trabalhar essas fotos no computador. Muitas vezes elas saem um pouco azuladas, né? E vocês precisam colocar aquele controle de cinza nas imagens. Mas existem outras técnicas com câmeras profissionais. O que nós temos feito, tanto no Telesaúde do Rio Grande do Sul, agora aqui em Mato Grosso e diversos centros de diagnóstico estomatológico, é utilizar o smartphone, porque a gente sabe que em diversos lugares não há possibilidade dessa câmera. Então, e hoje, os celulares existentes, eles são bastante modernos, têm câmeras excelentes que capturam com qualidade essas imagens. Então, a radiografia ela pode ser fotografada dessa forma. Não colocando a radiografia na janela, ou mesmo, uma outra opção é você colocar a radiografia sobre uma folha branca, né? Ou outra possibilidade que eu já vi até um colega no CEOP fazer, colocar sobre o tablet, né, com fundo branco, mas a melhor maneira de se fazer, e que eu faço bastante, é colocar a imagem, a radiografia no negatoscópio e fotografar e depois trabalhar essa imagem, as nuances de cor, obviamente, no Photoshop ou mesmo no PowerPoint ou outro editor de imagem. Espero ter respondido a pergunta do colega. Professor Juliane, então, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, né, e que a gente possa, então, estar terminando essa web com as suas últimas considerações, por gentileza. Bom, eu quero agradecer mais uma vez. Estou vendo aqui que o Elvis está me parabenizando também e pedindo mais web aulas. Com certeza, Elvis e demais colegas, essa web de hoje foi, na verdade, apenas um lançamento do nosso serviço para que vocês pudessem conhecer o que nós estaremos
trabalhando a partir de agora também mais um diferencial do Telesaúde Mato Grosso, mas a partir de agora nós estaremos elaborando outras web aulas e nós contamos com vocês, que vocês podem estar encaminhando para este e-mail que vocês estão vendo, teleconhecimento.mt@gmail.com. A minha ideia é nós começarmos a falar sobre exame clínico, variações de normalidade, lesões fundamentais e passo a passo, instrumentalizando vocês cada vez mais nesse diagnóstico e na prevenção dessas doenças do sistema estomatognático. Então, aqueles que tiverem sugestões de aulas, podem mandar para a gente, que nós vamos com certeza elaborando e iniciando essas atividades o quanto antes. Outra coisa que a gente precisa também, a plataforma provavelmente ela vai estar disponível a partir da semana que vem. Caso vocês tenham alguma lesão antes da plataforma estar liberada, vocês podem continuar a fazer como sempre fazem, mandando via teleconsultoria, mas a partir de agora, com essas informações, mandando com o máximo de dados possíveis para que a gente possa ajudar o quanto antes. Porque senão o que vai acontecer? Se vocês mandarem os casos só com a descrição e não mandarem as imagens, nós vamos infelizmente ter que devolver a teleconsultoria para que as imagens sejam anexadas. Vocês viram, elas são extremamente importantes. Ok? Então eu conto com vocês, com sugestões, com envios de teleconsultorias para o nosso telediagnóstico, para fortalecer o nosso serviço e realmente fazer o diagnóstico precoce de todas as patologias do sistema estomatognático. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez a equipe aqui do Teleeduca, o pessoal do Telesaúde, lá da Universidade Federal de Mato Grosso, lá do Hospital Júlio Miller. Quero agradecer todos e todas que participaram hoje do nosso bate-papo, e em especial o pessoal do Rio Grande do Sul, na pessoa do Vinícius, que tem sido super parceiro também nesse lançamento e na estruturação do nosso serviço de telediagnóstico aqui em Mato Grosso. Então, muito obrigada.